Vamos seguir aqui porque a equipe do presidente Lula deve se reunir amanhã para discutir medidas que ajudem a abaixar os preços dos alimentos. A reunião será coordenada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, com os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e representantes do Ministério da Fazenda. Essa é uma das maiores preocupações do presidente Lula, porque afeta na forma que a população enxerga o governo. No encontro, Alckmin irá avaliar as medidas propostas ao longo da semana passada por setores da economia, como produtores rurais e proprietários de supermercados, enviadas aos ministros. Veja aí que a gente está falando de um problema de economia e de uma reunião que vai discutir a solução para isso, que será capitaneada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Não, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com representantes do Ministério da Fazenda e alguns outros ministros também. E aí, como é que vocês veem esse protagonismo agora caindo para o colo do Geraldo Alckmin, Maria de Carli? Olha, eu não sei mais dizer, porque para mim parece tanto um enxuga-gelo danado, né? A gente sabe que, eu falei aqui mais cedo, preço de alimento e preço de combustível são calcanhar de Aquiles de qualquer governo. A gente sabe que, nesse último ano de 2024 até agora, a inflação, o preço dos alimentos foi o que mais subiu, consequentemente, a inflação dos alimentos foi a que mais subiu, há números oficiais cerca de 7,58%, mas a gente sabe que é muito mais que isso, está quase que inviável. Hoje o preço da picanha, meus seguidores me escrevem aqui e falam que está a R$150 o quilo, né? Então, assim, está inviável a questão dos preços dos alimentos no Brasil. Então, faz total sentido o governo estar querendo correr atrás desse prejuízo, tentando arranjar soluções criativas. Sendo que a gente sabe que o ponto aqui é a questão, acima de tudo, fiscal, né, de responsabilidade, que gera um efeito inflacionário em todos os aspectos da sociedade. Mas eu torço para que soluções sejam bem-vindas, soluções inteligentes. Eu espero que não ocorram medidas superficiais de controle de preços. Eu acho que isso não deveria nem ser, não estou falando que estão cooptando, mas eu espero que isso não venha, né, no debate, na mesa de negociação lá que eles vão ter nessa reunião amanhã, porque é muito perigoso e os efeitos colaterais disso são muito danosos para o Brasil como um todo. Mas, assim, eu espero que qualquer tipo de boa iniciativa, estando com o Geraldo Alckmin e o Fernando Haddad, seja bem-vindo. Eu entendo que esse governo já entendeu a preocupação da situação que ele está, diferente de governos petistas anteriores, mas me preocupa de ser apenas mais uma das suas falácias em enxugar gelo do que outra coisa mais efetiva de fato. Rodolfo Maris, a partir dessa reunião aí, teremos solução? Será? Qual a sua aposta? Será que agora vai preços mais baixos dos alimentos? Não, você sabe que eu estava conversando com um economista, amigo meu, e ele disse o seguinte: a reação dos preços agora, abaixo dos preços, é uma reação natural por conta da nova safra que está vindo. O Brasil sofreu muito ano passado com as geadas, com as enchentes. Rio Grande do Sul sofreu bastante. Tá me chamando? Rio Grande do Sul sofreu bastante. Ou seja, o Brasil passou por uma crise ambiental no ano passado que fez aumentar os preços. E lógico que a gente tem também, né, a pessoa, né, que trata da economia no país. Porque se a gente também não importa o que a gente produz, também os preços tendem a aumentar. Olha só o café, que teve um índice absurdo de aumento porque também caiu a importação. Ou seja, essas relações bilaterais e internacionais, elas são extremamente saudáveis para o Brasil. E a gente reflete isso onde? É refletido isso onde? Na mesa do consumidor. Então, os preços, por natural, tá, tendem a diminuir. É óbvio que agora uma reunião com o ministro Carlos Fávaro, com o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, a gente consegue, de fato, aí pelo menos uma luz no fim do túnel, porque se o brasileiro vive de fé, é fé que nos abastece, Nelson. Ô, Ricardo, você sabe que se eles estão ouvindo o agronegócio agora para tentar solucionar a questão do preço dos alimentos, a principal queixa, o principal pleito do agronegócio é que o governo não atrapalhe, pelo menos. Não é verdade? Queremos abaixar os preços dos alimentos. Pelo menos não nos atrapalhe, porque a gente viu recentemente, até por culpa do Congresso também, não é só do governo federal, do governo como um todo, mas dos parlamentares, não votaram o orçamento de 2025 e sabe o que aconteceu? Foi lá, suspensão do Plano Safra. O dinheiro que financia a produção de alimentos, torneira fechada. E aí? Justamente nesse momento de preços altos dos alimentos.
Ou seja, por um desacordo, claro que os parlamentares querem muito as emendas parlamentares para votar o que precisa ser votado, o agronegócio é prejudicado no momento crítico, no momento vulnerável da economia em relação aos alimentos. Ricardo Rous. Olha, o brasileiro não tem aguentado mais ir no supermercado. Isso é de norte a sul do Brasil. Não está tendo picanha, não está tendo ovo, não está tendo café, não está tendo nem abóbora para o brasileiro, que foi prometido em campanhas eleitorais. Nós sabemos que a inflação geral está acima do centro da meta, mas a inflação dos alimentos e de bebidas está na estratosfera. O povo sentiu no bolso e o governo sofreu com a popularidade. Então há um desespero. E o governo vai correr aonde? Vai correr, mais uma vez, para o agronegócio, que está sendo prejudicado pela falta de aprovação do orçamento da União, que era para ter sido aprovado no ano passado, já em agosto do ano passado não foi, nós já estamos em março, depois do Carnaval, e o Congresso não fez sua parte. O Congresso, lógico, de olho nas emendas parlamentares, ficou naquele joga toma lá da cá com o Supremo Tribunal Federal, que embargou algumas emendas, parece que já se acertou, nas próximas semanas deve ser votado o orçamento da União, que deve, então, ser liberado e ser trabalhado o Plano Safra, por isso está o ministro Geraldo Alckmin e Carlos Fávaro negociando também com a galera do agronegócio, tentando um equilíbrio, e já dizem os especialistas que esse ano nós teremos uma safra boa, uma das melhores safras dos últimos tempos, que pode ajudar na queda de alimento. E a queda de alimento é fundamental para um reequilíbrio numa possível popularidade do governo Lula, porque o governo vai ladeira abaixo e o povo vem se manifestando e sentindo isso com o preço nas gôndolas dos supermercados. E já que estamos falando do Geraldo Alckmin, já que falamos, Ratinho Júnior pode ser o nome, alguns outros que estão aí pretendendo disputar em 2026, o Geraldo Alckmin, há também quem diga, Raquel Galinatti, pode vir disputar o governo do estado de São Paulo em 2026, principalmente se o Tarcísio for disputar a presidência, porque ele tem um campo um pouco mais largo aí que o favorece num cenário como esse. Como você vê o nome de Geraldo Alckmin disputando novamente o governo do estado de São Paulo, se esse for o caso? Eu vejo um nome muito forte, até porque, como vice-presidente da República, o que mais existe como articulação é esse engajamento e acordos que existem de forma dos bastidores, mas que dão muita envergadura e muita influência e poder para a tomada de decisões. É um nome forte, lembrando que quando o Geraldo Alckmin, ex-governador, veio como vice do Lula, ele estava desacreditado no cenário político, principalmente com a grande facada nas costas que ele tomou pelo Dória e ali dando, assim, uma puxada de tapete no próprio governador, então governador Geraldo Alckmin. Essa capacidade camaleônica de sobrevivência e principalmente de adaptação faz com que o player atual vice-presidente Geraldo Alckmin seja um nome muito forte e não podemos nunca subestimá-lo.